Olá, meus queridos, paz do Senhor para todos. Quem vos sauda aqui mais uma vez é o presbítero Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje eu estou fazendo diferente. Estamos aqui no Facebook e daqui a pouquinho estaremos, se Deus assim permitir, no mesmo vídeo gravado aqui lá na Escola de Teólogos e também no meu outro canal no YouTube, Presbítero Paulo César Oficial, tá bom? Vamos estar em todas as plataformas para trazer um estudo sólido dentro da Bíblia Sagrada, né? Para quem ama teologia, para quem ama estudos bíblicos, fica ligado aí. Eu assisti recentemente, meus queridos irmãos, uma live de um teólogo, tá? Um mestre aí em teologia, bastante aparentemente revoltado, nervoso, talvez até um pouco irado, trazendo este tema, né? Criança pode pregar, e ele alegando que de forma alguma, né? De forma alguma pode pregar, porque o altar, o púlpito, não é palanque de circo, né? Ele trouxe algumas informações dizendo que as crianças elas não conseguem entender nada do que elas estão pregando, né? Não conseguem entender nada. Outros tais, que são aí seus ouvintes, vão estar somente rindo, achando bonito, né? Agora eu quero deixar a minha opinião. Eu ouvi o irmão, né? Não vou citar o nome dele porque eu nem conheço, mas achei interessante os seus argumentos. E eu, biblicamente, teologicamente, tá bom? Trazendo também a minha opinião. Mas, para tanto, você que já está me ouvindo aí, eu quero saudar vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E eu quero a sua opinião também. E aí, criança pode pregar? Sim ou não? Se você se identificar com os argumentos bíblicos a qual eu vou mencionar, por favor, compartilhe esta live, tá bom? Curta essa live. A minha opinião é objetiva, sucinta, direta. Com certeza pode. Presbítero Paulo, vai ficar só nas suas palavras? De forma alguma, tá? Mas eu quero contar o meu testemunho também. Mas vamos para a Bíblia. Abra a Bíblia, por favor, se você ama teologia, tá? Se inscreva na Escola de Teólogos, é um canal meu. E também, se você ama teologia, se inscreva no canal Presbítero Paulo César Oficial. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Isso mesmo, doutor Lucas. Vamos ver se criança pode pregar ou não, biblicamente, né? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, o versículo 39. Observe comigo. Assim, deixa eu ver aqui, versículo 40, tá, irmãos? Lucas capítulo 2, versículo 40. O menino, qual menino aqui? Jesus Cristo. Crescia e se fortalecia, enchendo-se de quê? Sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Vamos lá, agora vem um versículo aqui, ó. Versículo 45. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para encontrar, no caso aqui, a sua mãe e o seu pai, né, Maria e José. Depois de 3 dias acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Olha que tremendo. Todos os que ouviam admiravam de sua inteligência e respostas. Quando viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai... Só tá aqui, irmãos. Interessante demais. Se eu fosse parar o vídeo aqui somente com esse texto, não vamos falar mais texto, era o suficiente. Sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma soberba aqui falando. Presbítero Paulo, por que era o suficiente? Por quê? A Bíblia diz que o menino, no caso Jesus, mesmo sendo nosso Senhor e Mestre, ele foi um exemplo, né? Um exemplo de obediência, um exemplo de missão cumprida e exemplo de tantas outras coisas. Só que ele foi 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele nasceu, né? Cresceu normalmente como nós. Teve emoções, dores, etc. Só que detalhe, se não for pelo Espírito Santo,
se não fosse pelo poder do Espírito Santo, já dando sabedoria da parte de Deus para Jesus, tinha alguma lógica, alguma possibilidade humana de Jesus, como criança, ensinar para doutores e mestres? Claro que não, de forma alguma. A sabedoria que Jesus recebeu vinha da parte de Deus. E é exatamente esse ponto que eu quero frisar para os irmãos. Se Deus, na sua soberania, no seu poder, quiser usar uma criança, ele usa. Mas sabedoria da terra, presbítero Paulo? Nem sempre. Porque uma criança está começando agora a conhecer algumas coisas, principalmente a Bíblia. Mas quando vem uma sabedoria de Deus, Deus capacita e usa como lhe apraz, no tempo que ele quiser. Por isso que essa criança, Jesus, né, cerca de mais ou menos 12 anos de idade, ele ensinava para os doutores, respondia claramente. Porque o espírito de sabedoria da parte de Deus já estava sobre ele. E eu tenho certeza que se Deus quiser usar qualquer criança da face da terra, se for a hora que Deus quer usar, principalmente em meios, abre parênteses, de uma igreja que muitas das vezes não quer, Deus usa os pequenininhos, né? Eu até lembro quando Jesus estava perante aquela multidão, todo mundo impedindo, os discípulos impedindo as crianças virem, ele não, vem aqui, traga os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. A pureza que crianças têm é extraordinária. Tem muitos mestres e doutores hoje que não têm sabedoria de fato da parte de Deus, tem conhecimento e esforço terreno, mas sabedoria da parte de Deus, não. Temor que uma criança vai ter, um coração puro que uma criança vai ter, um coração sincero que uma criança vai ter, um coração sem vanglória, sem se querer a glória para si, poucos têm. Poucos adultos têm. Então as crianças que realmente foi levantada por Deus e Deus dá tamanha sabedoria, ensina doutores. Se não, rasga a Bíblia. Outra questão que me chama a atenção, e os irmãos comentem aí por favor se vocês concordam que criança pode pregar ou não, tá bom? E traga aí quando for pro YouTube está salvo também, comente para que você venha entender o raciocínio. Pois bem, 1 Samuel capítulo 3 vai falar de uma outra criança que Deus chama de berço, que é Samuel, né? A Ana, que era sua mãe, entrega ele com poucos meses para o sacerdote Eli, né? Para ficar na casa do Senhor, para aprender a obra do Senhor. E essa criança já é o quê? Ela se envolve com as coisas de Deus. Quando Deus, né, usa o seu poder, estratégias, ou então a família é uma benção e coloca a criança na obra do Senhor, a criança geralmente começa cedo a louvar, a pregar, né? Tem pessoas que começaram a pregar com 30 anos, 40 anos. Mas quando uma pessoa é salva, os pais querem o melhor para a criança, desde berço já leva ela para a casa do Senhor. E na casa do Senhor, Deus usa como quiser. E ele começa a usar o quê? As criancinhas, né? Eu não quero dizer que as crianças vão saber de tudo. Agora eu vou entrar no meu testemunho. Eu tinha 12 anos quando eu aceitei Jesus, na igreja evangélica, tá? Com 10 anos de idade, eu já era vice-presidente do Círculo Bíblico da Igreja Católica, tá? Com 10 anos. Com 12 anos eu aceitei Jesus. Com 12 anos e meio eu fiz a minha primeira pregação e foi um caos, muito pouco conhecimento, fiquei muito nervoso e falei que não ia pregar mais. E só preguei porque Deus usou vários homens de Deus para falar do meu chamado. E aí eu preguei. E frustrei. Fiquei um ano e fui começar a pregar quase com 14 anos, 13 anos e pouco, de novo. Por que eu fui pregar de novo, presbítero Paulo? Por quê? Se vocês fossem me perguntar. Porque Deus continua o quê? A falar no meu coração. A usar homens de Deus. Olha, você não vai fugir. Eu quero que você ministre a minha palavra. Tá atrasado. Deus usou, acreditam vocês ou não,
para mim que a obra de Deus na minha vida, eu tinha 13 anos, estava atrasada. Porque Deus queria me usar um pouco tempo atrás. Antes, um pouco antes. E eu sempre renegando, até que Deus usou uma pessoa e falou assim, olha, se você não vir pelo amor, fazer minha obra pelo amor, porque eu queria só ficar sentado nos bancos, vai vir pela dor. Vai pregar, mas vai pregar na cadeira de roda. Deus usou, não foi só um. Não foi só da nossa igreja, foi de outras igrejas. Então Deus usa quem Ele quiser, irmãos. Extraordinariamente, Deus usa quem Ele quiser. Mas espera aí, se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, que era profeta, não vai usar quem Ele quiser? Uma criança? Então, irmãos, perceba que o que nós precisamos, adultos, mas o foco aqui é criança, é ter o chamado. Segundo, receber esse poder do Espírito Santo. É coisa de maluco para alguns, mas é coisa sobrenatural para Deus, porque é Ele que capacita, tá? Deus pega as coisas loucas, não vai pegar uma criança? Deus vai pegar as coisas grandes ou vai pegar as coisas pequenininhas para confundir as grandes? Bíblia. Pois bem, e algo que me chama atenção, já que nós estamos falando de criança, lá em Lucas, Doutor Lucas, preste atenção por favor, capítulo 1, versículo 41, Lucas, capítulo 1, versículo 41, vai dizer da seguinte forma, meus queridos irmãos, ao ouvir Isabel, compartilha essa live, Deus tem muita coisa para falar aqui, quando eu vi um irmão falando coisas sobre criança como se fosse um palhaço, né, e etc, aquilo me doeu, Deus falou no meu coração e falou, você vai pregar. Você vai explicar à luz da Bíblia a sua opinião através do conhecimento que eu te dei. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 1, versículo 41. Ao ouvir Isabel, aleluia, a saudação de Maria, o bebê fez o quê? Saltou no seu ventre. Louvado seja Deus. Saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Você não consegue sentir? Consegue? Consegue ser sensível ainda à voz do Espírito Santo? Pois bem, Deus usa. E só de Maria saudar Isabel, a criança ainda se formando na barriga de Isabel, salta pelo poder do Deus que estava na barriga de Maria. Então, perceba, eu não estou comparando criança com Jesus, mas estou comparando que o mesmo Espírito que não abandonou Jesus, que não abandona a igreja, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, e vai se ver com ele aqueles que não concordem. Tá? Então, observe outra coisa, ainda no meu testemunho, voltando um pouquinho. Se eu, presbítero Paulo, outrora, no meio do culto, perna para quem te quer, 12, 13 anos de idade, eu não queria, eu ficava com rebeldia. Quando eu saía da igreja, eu tirava a camisa, ficava sem camisa, só para irritar o meu pastor, para ele desistir de mim. Quantas vezes a minha mãe obrigava eu a ir para a igreja? Eu batizei obrigado. Mas observe, por favor, queridos irmãos, estamos aqui no estudo falando sobre crianças, observe, por favor, hoje eu tenho 30 anos de idade. Eu comecei a pregar com 12. Se eu tivesse olhado esses homens, igual eu disse no começo, que fala assim, não, criança não pode pregar. Dos 12 aos 30 anos, 18 anos pregando. Imagina se o tempo que ia ficar perdido. Quantas igrejas eu não ia levar o evangelho? Quantas almas eu ia perder tempo para ganhar para Jesus? Porque eu lembro, e eu conto isso como testemunho, hoje eu sou um teólogo, pela misericórdia de Deus. Hoje eu sou um pregador que ama a teologia, que ama a Bíblia, que ama tudo que envolve as coisas de Deus. Mas quando eu era pequeno, eu sabia falar muito pouco. Mas eu era o quê? Presbítero Paulo era o quê? Esforçado. Eu amava querer aprender. Eu lembro que o evangelista na época, Joares, eu perguntei, esse número grande é o quê? Ele, capítulo. Esses números pequenininhos é o quê? Versículo. Eu não sabia.
A gente começa de baixo. Hoje eu tenho um canal no YouTube, Presbítero Paulo César Oficial, Escola de Teólogos. Hoje eu olho as pregações que eu preguei 9 anos atrás e falo, meu Deus, como eu errei nisso aqui, como eu não sabia nada disso aqui. Mas na minha simplicidade, Deus me usou. Até hoje, não existe nenhuma igreja que eu fui pregar uma vez, mesmo criança, e não fui de novo. E não fui várias vezes. Por quê? Porque Deus me usou. E se Deus nos usa, é igual adulto. Deixa Deus nos usar para você ver que palhaçada que vem. Aí sim eu concordo com a fala do irmão lá. Palhaçada que fica. Brincadeira que fica. A pessoa está no mundo totalmente perverso, cheio de pecado, e quer pregar soberbo, né? Quer pregar para vangloriar-se. Aí sim, mas criança, se ela tiver uns pais, um pastor, falando, olha, filho, você tem esse talento. Eu sei que você não sabe nada direito ainda, está começando agora, mas vai assim, ó, no primeiro degrau. Seja temente a Deus, continue nesse amor, vai aumentando o degrau. Você vai ver como Deus vai te usando. Antigamente eu falava assim, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. Era o suficiente para vir 5, 10 pessoas chorando para aceitar a Jesus como suficiente Salvador. Hoje o presbítero Paulo tem 30 anos. Desses 30 anos, 18 anos pregando, já passei por mais de 700 igrejas. Já preguei mais de 3.000 sermões. E o nome do Senhor foi glorificado porque eu me rendi. Deus me puxava constantemente, eu me rendia ele, porque eu não estava aguentando mais. Ou eu saía de vez da igreja, ou eu dava crédito à palavra de Deus. Lá no Evangelho de Joel, repetindo, lá em Joel, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, que muitos estudantes da palavra crer que concretiza lá em Atos capítulo 2, em massa, né? Em massa. Então, observe que lá vai estar falando, seus filhos, jovens, anciões, todas as idades, vão ser cheios do Espírito Santo. E Deus não enche as pessoas do Espírito Santo para ficar só sapateando. Deus usa quem Ele quer e Ele enche com o Espírito Santo com um propósito. Amém? Com um propósito. Louvado seja Deus. Lucas 1,66. Olha, nós estamos bastante em Lucas, né? E aí, criança pode? Concorda comigo? Não. Ou não? Criança pode pregar ainda como criança pode pregar? Sim ou não? Lucas 1,66. Todos que ouviram perguntaram-se, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Louvado seja Deus. E a mão do Senhor estava com ele. Glórias a Deus. Essa que é o mais importante. Esse que é o diferencial. Foi o diferencial na vida de João Batista, na vida de Jesus, na vida do apóstolo Paulo, na vida de Samuel, que foi profeta, sacerdote, juiz, e na vida de todos nós. Se nós tivermos o chamado, independente de qual seja, e obedecermos esse chamado, Deus nos usa, Deus nos capacita, cada dia mais, em nome de Jesus. Não quer dizer que o poder do Espírito Santo na vida de alguém, criança ou não, é o suficiente para você falar assim, então não vou nem estudar, então não vou nem ler a Bíblia mais. Não, não é o suficiente. Não quer dizer isso. Mas quer dizer o quê? Que o principal é a presença de Deus. O principal é a presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Eu conheço muitas pessoas que não sabiam nem ler. Com a presença do Espírito Santo, foi o suficiente para dar sabedoria para essa pessoa e ainda curar ela dessa falta de aprender a ler. Ela conseguiu claramente ler para a glória de Deus. Lucas 2,40. Quem ama a Bíblia, continua aí, tá? Vai curtindo, para que o Facebook identifique, o YouTube identifica. Lucas 2,40. O menino crescia, grava isso, e fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Louvado seja Deus. É isso que eu quero, né? É como Salomão fala, Deus, o que eu quero é sabedoria para reinar, para cuidar bem do seu povo. Aleluia. E a graça de Deus estava sobre ele. É a graça de Deus, irmãos. Se somos pregadores, aleluia, se somos louvoristas, se somos instrumentistas, se somos qualquer coisa na obra do Senhor, dentro ou fora da igreja, templo,
é porque a graça do Senhor é um favor imerecido, nos salvou, nos deu força, nos deu graça para permanecer no caminho e vencer e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Olha para vocês verem Salmos 8. Aleluia. Glórias a Deus. Salmos 8. Já estou finalizando. Salmos 8, versículo 2. Salmos 8, 2. Está escrito assim, olha. Da boca das crianças e dos que mama, tu fizeste brotar força. Aleluia. Por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo vingativo. Louvado seja Deus. Eu concordo plenamente com o pastor Eliseu Rodrigues, né, que frisa, que prefere ouvir uma criança na sua inocência, aprendendo e desenvolvendo o chamado de pregação, do que ouvir um pastor ou qualquer outro homem adulto ou mulher brincando de ser crente, brincando de ser falso profeta, sendo falso profeta, tá bom? Lucas 1:41 nós já lemos, então eu finalizo aqui, deixei minha opinião rápida, sucinta, objetiva e também emendei aí o meu testemunho. Espero que os irmãos tenham sido abençoados, edificados, e assista e deixe seu comentário do que você achou desse vídeo, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal Escola de Teólogos, se inscreva. Se você não é inscrito no canal Presbítero Paulo César Oficial, se inscreva. Será um prazer ter vocês lá, tá bom? Dia 17 de maio, às 8 horas, eu quero deixar um aviso. O pastor César Cavalcante, lá do estado de São Paulo,